Fala aí, aqui quem fala com vocês é o Taxi Drive do CJ e hoje a conversa é sobre solidão novamente. Fala aí, aqui quem fala com vocês é o Taxi Drive do CJ e hoje a gente vai para mais uma conversa. A conversa de hoje seria solidão novamente. Eu queria, como vocês viram no vídeo anterior, eu treinei e falei sobre um fato que um amigo meu viajou, né? E esse amigo meu, ele era muito íntimo meu, muito íntimo. Meu cachorro resolveu latir agora, mas eu vou continuar assim mesmo. Eu espero que vocês estejam escutando. E esse meu amigo viajou, ele era um amigo muito íntimo meu. Era um amigo onde eu era bem próximo e sempre que podia a gente se encontrava. E ele era meu único amigo que tinha sobrado da minha época de mais novo, sabe? Quando eu era mais novo, ele foi o único amigo que restou nesse tempo. E eu achava que a nossa amizade ia durar por eternidade. Assim, ainda dura, obviamente, né? Mas assim, eu achei que ele ia permanecer na minha vida por muito mais tempo. E ele era a única pessoa que conseguia me tirar da solidão, né? Da solidão, como eu posso dizer assim, eu sou um cara que sempre andei sozinho. Nas antigas eu sempre fui um cara muito sozinho. Andava sozinho, passeava sozinho, saía sozinho, ia pro cinema sozinho. Sempre andei sozinho. Eu tenho um pequeno problema que meus relacionamentos amorosos com mulheres normalmente não dão muito certo e duram pouco tempo. Então eu não consigo ter uma companheira, assim podemos dizer. Então meus amigos sempre foram meus maiores companheiros. E mesmo assim eu não nem sempre andava com eles, andava sozinho. Até eu conhecer esse meu amigo e a gente ter ficado mais íntimo e a gente passar a andar mais sozinho. Só que o que é que acontece? Ele viajou, ele não está aqui mais. E isso faz com que eu pare e pense, poxa, e agora? Se meu melhor amigo não está mais aqui, quem vai poder suprimir a questão de amizade, a questão de ter alguém próximo de mim, de ter alguém para conversar sobre assuntos, desabafar, essas coisas. Então eu acabei que não tenho mais ninguém. Tenho minha família, tenho minha mãe, meu pai, mas assim, eu não tenho o costume de desabafar com eles ou conversar com eles. Então, quem, né? Então, eu estou num momento da minha vida que eu estou sozinho, né? E não mais profundo que isso, mas agora eu posso falar mais sobre isso. Já faz mais ou menos 2 semanas que ele foi embora. E assim, 2 a 1 semana. E assim, no começo foi bem difícil, né? Ficar sozinho, não ter ele pra me fazer companhia. Mas acabou que eu comecei a reagir, sabe? Eu passei um bom tempo. Essa semana toda eu passei um tempo meio mal, tudinho. Mas assim, as coisas foram voltando ao normal. E agora, nesse momento que eu estou de solidão, eu vou usar esse tempo livre para me construir, né? Por quê? Porque antes de Jesus começar o ministério dele, antes dele começar o propósito dele, antes dele entrar no propósito dele, ele começou com 30 anos o propósito dele. E eu tenho 25, então eu estou no caminho para entrar no meu propósito. Então, esse momento é provavelmente o momento do deserto. É o momento que Jesus foi para o deserto. É o momento da solidão. Por que o deserto? Porque o deserto, ele é vazio. Ele não tem nada. Não é confortável, entendeu? Não tem ninguém. Mas assim, é um momento de construção da pessoa, de desconstrução do ego, né?
e faz com que a gente consiga evoluir como pessoa, para que a gente consiga atingir nosso propósito. Deus ou Jesus, ele não me deixou sozinho porque ele é sádico e ele quer ver eu solitário. Não, não é isso. Ele quer ver a minha evolução. Então ele tirou o único melhor amigo que eu tinha, né, para que eu possa desenvolver melhor a minha situação, entende? O problema é que eu meio que tô viciado, e é um vício comum que todos vocês têm, tenho certeza que você que está assistindo agora tem esse vício, que é o vício de rolagem infinita, sabe? E você acaba se pegando, rolando feed do Instagram, rolando shorts do YouTube, e você consome aquele conteúdo que é gigantesco porque é infinito, entende? É infinito o conteúdo, e você começa a consumir aquilo, consumir aquilo, consumir aquilo, consumir aquilo, e aquilo vai enchendo sua cabeça de informações que muitas vezes você nem vai usar. Às vezes é uma descarga de dopamina gigantesca e você acaba sentindo raiva, achar algo fofo, dar risada de alguma coisa, achar algo interessante, acha conteúdos realmente relevantes que te agregam, mas assim, é um conhecimento vago, sabe? Não é um conhecimento profundo, é um conhecimento onde você simplesmente vai ver aquilo e vai esquecer assim que subir e aparecer a próxima coisa. Então eu estava muito viciado nisso e resolvi novamente desinstalar o Instagram. Eu desinstalei todas as minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais. Eu ainda acabo rolando um pouco de shorts no YouTube, porque o YouTube eu ainda uso para ver alguns conteúdos mais longos, mas eu percebo o quanto isso me afeta. Por quê? Porque muitas das vezes eu estou procurando algum conteúdo para assistir no YouTube e eu não acho nenhum conteúdo interessante. Por quê? Porque esse conteúdo, eu estou acostumado com conteúdos rápidos, conteúdos, né? E isso acaba me prejudicando. Então, eu desinstalei para fazer uma desintoxicação desse tipo de conteúdo e eu comprei, né, alguns livros para ler, para poder trazer para cá, sabe? E até agora eu não li muito. Eu comecei o Príncipe, que no vídeo passado eu fiz umas citações dele. Eu comecei o Príncipe de Maquiavel, mas eu não continuei a ler, sabe? E tipo assim, eu preciso voltar ao hábito de ler. Antes, quando eu era mais novo, eu lia muito. Meu tipo de livro favorito era romances. É meio estranho, eu sou homem e gostar de romances, mas eu gostava, tá ligado? O meu romance favorito que eu li é Quem é Você, Alaska. Quem já leu sabe que é um livro magnífico, um romance lindo, 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 sabe? E tipo, não é bem um romance em si, mas é um livro meio que romance. E é um romance lindo. E quando eu comecei a ler esse livro, cara, eu devorei esse livro. Eu devorei. Porque eu achei lindo, tá ligado? E eu gostava de ler, eu tinha o costume de ler, o hábito de ler. Só que hoje em dia, com a tecnologia, porque naquela época a gente tinha Instagram, mas o Instagram não era, tipo, lá para as épocas de o que, 2014, 2015, a gente tinha Instagram, mas Instagram não era bem uma rede social onde tinha vídeos curtos, até porque naquela época não tinha vídeos curtos. Não era uma rede social tão de performance, sabe? Então, tipo, acabou que eu não tinha tanta influência disso, né? Dessas coisas. Isso facilitava eu buscar mais a leitura. E eu lia bastante. Só que o que acontece? Com a modernização das coisas e essas coisas, eu não tô lendo tanto por causa do acesso a conteúdos rápidos e fáceis. Então, eu pretendo voltar com esse hábito da leitura. Porque eu estou num deserto, amigos. Eu estou num deserto. E tipo, e esse deserto vai me moldar e vai fazer com que quem vai fazer que eu seja quem eu vou ser quando eu tiver meus 30 anos. E quando eu tiver meus 30 anos, eu tenho 25, vou fazer 26 esse ano.
E quando eu tiver meus 30 anos, eu não quero estar aqui onde eu tô, sabe? Eu não quero estar nesse lugar, tanto fisicamente, tipo, geograficamente, não quero estar nesse lugar financeiramente, não quero estar nesse lugar psicologicamente, eu não quero estar, entende? Então, eu quero evoluir. E minha busca é para evolução. E eu tendo isso interno meu, vai fazer com que eu consiga buscar cada vez mais. Entende? Porque eu não posso simplesmente passar pelo deserto, caminhar isso tudo e não fazer nada, não absorver nada, não entender nada, não aprender nada, não desenvolver skills novas para mim, sabe? Coisas que eu vejo algumas pessoas fazendo é que, por exemplo, hoje a gente tem muito conteúdo de inteligência artificial, né? Então muita gente acaba, perdão, muita gente acaba indo assistir vídeos de inteligência artificiais com resumo de algum livro, em vez de pegar o livro para ler. Por exemplo, outras coisas, pessoas que gostam de mangá, de anime, muitas vezes elas vão ver vídeos do YouTube de pessoas que fazem o vídeo resumindo o capítulo do mangá, em vez de pegar o mangá para ler. Entende? Então, as pessoas hoje em dia não têm mais o costume de ler. E isso é terrível, porque tem muito conhecimento. Eu vi uma vez que uma pessoa em anos da vida dela, ela descobriu algo com muito estudo, com muita observação. Ela descobriu algo e colocou em palavras que quando você lê, você vai aprender no mesmo instante. Entende? Então é um conhecimento de uma vida escrita em um livro. Então, aquele conhecimento, ele vai te dar insights, vai fazer você aprender muitas coisas, sabe? Ou agora mesmo, assim que eu acabar esse livro, vou pegar Meditações de Marcos Aurélio, que está lacrado, que eu não abri ainda, e vou abrir e vou ler, porque eu estou precisando de uma visão mais estoica, entendeu? Para esse deserto que eu tô agora. E tenho certeza que, eu espero que vocês estejam escutando, tá chovendo, mas eu tenho certeza que Marcos Aurélio, as meditações de Marcos Aurélio vai me trazer uma visão de mundo que vai me ajudar nesse processo de deserto que eu tô agora, sabe? O Príncipe também vai me ajudar, mas eu acho que eu comecei errado. Eu acho que era por ter começado por Marcos Aurélio mesmo, mas eu comecei pelo Príncipe. Então, eu queria falar sobre esse deserto que eu tô passando agora e que provavelmente a gente vai evoluir com o tempo, entende? Nós somos seres humanos. Como é que fala? A filosofia de coach dominou a internet legal. Então todo mundo acha que você tem que ser como um coach, mano. Só que você tem que entender que coaches não são pessoas, são personagens, entende? Verdadeiro, por exemplo, Elon Musk. Elon Musk, ele não tem curso ensinando como ele fez tudo que ele fez. Bill Gates não tem curso ensinando tudo que ele fez, entende? Essas pessoas que realmente têm resultado, elas não vendem esse resultado. Elas só foram obcecadas pelo que elas queriam fazer e pela mudança na vida delas. E isso, ela foi focada nisso, ela focou, continuou, até que conseguiu chegar onde chegou. Mas não foi um ano, não foi 2, não foi 3, não foi 4 e nem foi 5, às vezes nem 10 anos. Foram vários anos de luta, perseverança, dedicação e foco naquilo. Erros e acertos, acertos e erros. Então, eu preciso errar mais, entende? Eu estou numa fase da minha vida, você que está vendo esse vídeo talvez esteja numa fase da sua vida que é a melhor fase para você errar, entende? Mas para você errar, você precisa arriscar, sabe? Eu comentei no vídeo do treino que eu admiro muito meu amigo, por quê? Porque ele fez uma loucura, mano. Ele fez uma loucura. E essa loucura vai ficar marcada pra ele pra sempre. Ele conheceu outro lugar.
entende? Ele conheceu outro lugar, ele se aventurou. Mesmo se der errado lá, ele fez e ele vai aprender com isso, ele vai evoluir com isso. Porque é uma pessoa que ele desenvolveu um hábito de observar as coisas bem e aprender com as coisas que ele fazia errado. Então, tipo, é uma aventura gigantesca, mas pode dar certo, pode dar errado. Mas se der certo, massa. Mas se der errado, ele aprendeu, entendeu? E ele tá numa fase da vida que ele tem que errar mesmo, que nem eu tô. E eu vou passar a errar mais, sabe? Tô criando conteúdo aqui, então tipo, eu não sei se o conteúdo ele tá sendo agregador, se ele não tá. Tô tentando melhorar sempre o máximo que eu posso, entende? Então isso vai fazer com que eu evolua como pessoa, porque eu tô errando. Você não pode achar que você vai acertar 100% do tempo e vai aprender com seus acertos. Não, a gente não aprende com os acertos, a gente aprende com os erros. Os acertos são consequência dos nossos erros anteriores, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve para acompanhar a minha evolução. E tamo junto no Taxi Drive do CJ. Falou!